Quero realizar a oração da noite de sexta-feira e abençoar mais uma vez essa noite de sexta-feira. Como passa rápido, né? Porque eu estava orando sexta-feira passada e agora novamente passou muito rápido. E eu gostaria de, fazer uma leitura antes de nós realizarmos a oração. Fazemos uma leitura aqui, vou colocar aqui na tela, junto com vocês. Vê se você consegue ler comigo, para poder você entender. Antes de colocar aqui essa leitura na tela e você ler comigo, eu gostaria que você desse um joinha, que você se inscrevesse se você é novato, tá? Hoje é sexta-feira, nós temos a oração de libertação nesta sexta-feira, estamos entregando para as pessoas que ainda não têm o óleo da unção. Então você deve vir aqui na rua José Benedito 375, ao lado do restaurante Paraquí, aqui em Itabirito. Então você que é daqui da cidade de Itabirito, você é o nosso convidado para estar conosco participando desta oração de libertação hoje, sexta-feira, tá? Quem já tem o óleo da unção, já tem. Quem não tem, venha pegar, tá bom? A leitura é essa aqui, ó. Antes da oração, a leitura que nós vamos realizar é essa aqui, que diz assim. Cliquei aqui errado, pera aí que eu cliquei no lugar aqui errado. Agora sim. Então diz assim, ó, a leitura é essa aqui. Não é interessante você ter esse entendimento, saber como a Bíblia chegou até nós, quem são os autores, quanto tempo levou para compilar os livros, quais os idiomas, confirmação da veracidade do cânon, como se divide os temas dos livros e etc. Tem muitas pessoas que não sabem como e quando a Bíblia surgiu. Por esta razão senti o desejo no meu coração de escrever sobre esse assunto, com o intuito de ajudar aqueles que ainda não têm esse entendimento, pois me ajudou muito. Eu estava fazendo uma pesquisa para elaborar um esboço, né? Vou colocar aqui, depois eu vou corrigir. Um esboço de uma pregação, quando parei diante de várias perguntas, e uma delas era como a Bíblia chegou até nós. E com o auxílio do Espírito Santo comecei a estudar, e à medida que eu ia aprendendo, o desejo de escrever aumentava. Então vamos lá, diz assim, ó, vamos começando aqui pelo Velho Testamento, do capítulo 1, que diz assim, ó. Antes de começar o assunto como a Bíblia chegou até nós, quero falar da Bíblia em si. Creio que você já sabe que a Bíblia Sagrada se divide em dois tempos, Antigo Testamento e o Novo Testamento, sendo que o Antigo Testamento é composto de 39 livros e o Novo Testamento de 27 livros. Ao todo são 66 livros, com cerca de 40 autores, sendo que o Criador foi o primeiro a escrever os 10 mandamentos que entregou para Moisés. Todo ano comemora-se o mês da Bíblia Sagrada em setembro, mas eu costumo dizer que o mês da Bíblia tem que ser comemorado todo mês, e mais do que isso, todos os dias, porque é através dela que vamos conhecer e praticar a verdade e se tornar livre da mentira. E se você, amigo ouvinte, amigo leitor, quiser conferir a Bíblia, analise aqui comigo no que 1 Pedro fala assim, ó: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
Nesse texto, o apóstolo Pedro afirmou categoricamente que a Sagrada Escritura não provém de particular elucidação, ou seja, de nenhuma profecia descrita da Bíblia é de caráter humano, mas sim divino. O Antigo Testamento foi conservado nessa tradição judaica de forma oral, músicas e poesias. Cada chefe de família tinha a responsabilidade de ensinar seus filhos a palavra de Deus como havia aprendido de seus pais. Inclusive no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, diz: estas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração, tu as ensinas aos teus filhos e delas falarás atentamente em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Então, aqui no Antigo Testamento, os ensinos eram transmitidos através das famílias. Assim surgiu a forma escrita. Assim que surgiu a forma escrita, foram escritos em madeira, blocos de argila e principalmente em pedras, como está escrito em Êxodo capítulo 34. Deus foi o primeiro a escrever e Moisés, o segundo escritor da Bíblia. Em Êxodo capítulo 31, versículo 18, diz que Deus entregou a Moisés as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. E devido às dificuldades de carregar os escritos de pedra, principalmente durante o Êxodo, começou-se a escrever em peles de animais, em papiro, cascas de planta, e eram guardados em vasos de barro para assim conservá-los por mais tempo. Depois começaram a tratar o couro, costurá-lo e enrolá-los com 2 hastes de madeira para dar firmeza, e assim puderam considerar um livro inteiro em um só pergaminho. E é óbvio que a Bíblia não foi escrita em uma única edição. Como são muitos livros e como uma biblioteca de 66 livros, um longo processo para ficar completo, sendo necessário há cerca de 1.500 anos para serem escritos. E agora imagine, 40 pessoas em lugares diferentes, autores diferentes, escrevendo em épocas e tempos diferentes, e como se não bastasse serem escritos em 3 idiomas diferentes, hebraico, grego e o aramaico, e os 66 livros que foram comprovadamente inspirados pelo Espírito Santo. Esses 66 livros agora são organizados e distribuídos em grupos de acordo com o assunto. Claro que meu objetivo é mostrar o quanto foi difícil compilar a Bíblia, fazer chegar até nós, e que teve a intervenção do Todo-Poderoso nosso Criador. Estes 66 livros foram divididos em Pentateucos, livros históricos, livros poéticos e proféticos, e apontam ou preparam para o Novo Testamento, sendo que o Pentateuco são os 5 primeiros livros escritos por Moisés, e os históricos são aqueles que relatam a história de Israel, e os poéticos são os livros escritos em forma de poesia, como Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Jó e outros. Os proféticos são aqueles que traziam as profecias escritas pelos profetas maiores e menores. Os profetas maiores são aqueles que escreveram mais e profetizaram por mais tempo. E os profetas menores são aqueles que escreveram menores livros ou profetizaram menos. Isso no Antigo Testamento. A maior parte desses escritos em hebraico, em outra forma, em outra parte em aramaico. No próximo capítulo iremos traduzir para o amigo, no próximo capítulo nós iremos trazer para o amigo ouvinte, amigo leitor, como foi a tradução do hebraico e aramaico para o grego, que usou a Septuaginta, né? Então eu queria trazer isso aqui para vocês, que eu vejo como muito interessante
antes desta oração, dar essa pitadazinha. Nós estamos em 10 minutos aqui, em 10 minutos de transmissão, e eu gostaria de ter trazido para os amigos justamente para você ter noção de como a Bíblia chegou até nós e de que é um verdadeiro milagre a Bíblia Sagrada. Porque imagina, durante 1500 anos, mais de 40 autores diferentes estarem escrevendo o mesmo assunto, a mesma linha, né? Porque você vai ver de que a linha da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, vai ser o Deus Pai Todo-Poderoso em busca dos filhos perdidos, em busca daquele filho que se perdeu com a queda lá no Jardim do Éden. A Bíblia Sagrada, em resumo, eu vejo um Pai divino, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Pai eterno, buscando o filho perdido. É a parábola do filho pródigo. Buscando o filho perdido, não buscando, até porque o pai lá da parábola do filho pródigo, ele não saiu procurando o filho, ele ficou no seu lugar. Como Deus, ele está no seu lugar, de Deus. Agora, ele deu o poder do livre-arbítrio para que a pessoa, cada um, venha se tocar. O filho lá da parábola do filho pródigo, ele se tocou quando estava comendo comida de porcos. Porque ele era um filho que desfrutava do bom e do melhor. Que é o Adão, justamente o Adão, dentro do Jardim do Éden, antes do pecado, antes da queda. O Adão, dentro do Jardim do Éden, antes do pecado, é a mesma coisa desse filho da parábola do filho pródigo antes de sair de casa. Então, antes de sair de casa, ele era filho do seu pai, ele tinha comida na mesa, ele tinha água, ele tinha bebida, ele tinha morada, ele tinha calçado, ele tinha trabalho, que tinha que cultivar, tinha que trabalhar, tinha que levar o gado para beber, o gado para se alimentar, mas desfrutava do bom e do melhor. Que quando ele larga a casa do pai, que ele quer viver por conta própria, que é esse o problema também de muita gente que está sofrendo, é que quer viver do seu jeito. Não quer viver do jeito segundo as regras, segundo as normas do reino de Deus. Eu quero viver do meu jeito, eu posso beber, eu posso fumar, xingar, mentir, prostituir, eu quero fazer isso, fazer aquilo, tá bom, você pode fazer, mas você vai ter também as circunstâncias disso tudo. Assim também como quando uma pessoa, ela vem para a Bíblia e ela lê a Bíblia, e ela estuda a palavra, e ela aprende a palavra, e ela começa a obedecer e viver segundo a palavra de Deus, ela também vai ter uma consequência. Qual é a consequência? As circunstâncias de uma vida boa, de uma vida feliz. Você vê de que o filho lá da parábola do filho pródigo, quando estava comendo bolotas, quando estava comendo lavagem de porco, ele parou e disse: poxa vida, só em saber que na casa do meu pai, um empregado do meu pai está comendo do bom e do melhor, e eu estou aqui comendo lavagem de porco. Sabe de uma coisa? Vou voltar para o meu pai, vou pedir perdão para ele, e vou voltar para ele, e pedir para ele me aceitar, pelo menos como um dos seus funcionários. E ele voltou, e quando ele volta, está lá o pai de braços abertos, e dizendo: você é meu filho, rapaz, você voltou? Você nunca deixou de ser meu filho. Esse é Deus. Esse é o Deus Pai Todo-Poderoso falando com você, falando comigo, conosco. Você nunca deixou de ser meu filho. Eu sou seu pai. E trouxe um anel e colocou anel honrando, sandália nos seus pés, fez uma festa. Que é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje, quando esteja você desviado, fraco, caído, desanimado, adúltero, ladrão, seja lá qual for, não importa. Quando você se arrepende e você pratica a sua fé, essa crença nesse Deus Pai Todo-Poderoso, Ele está de braços abertos esperando você. Então, por isso que a Bíblia chegou até nós nos dias de hoje. Você vê que a Bíblia, ela passa a existir para nós brasileiros, na nossa língua portuguesa, ela passa a existir a partir de 1641. A partir do nascimento do João Ferreira de Almeida, que traduz a Bíblia do aramaico para
do aramaico, do grego para o português, que ela chega para nós. Mas a Bíblia, ela foi compilada e ela foi aceita como a Bíblia do Velho Testamento, do Novo Testamento, foi justamente nessa transliteração, nessa tradução, quando traduz do aramaico para o grego, o aramaico e hebraico para o grego, e que o povo judeu já tem a Bíblia, que o povo judeu foi um dos primeiros povos a ter a palavra de Deus. Depois vem o Novo Testamento, que com muita luta, e aí é onde a gente fala nesse livro que a gente está montando, esse livro, para poder você ler esse livro bem assim, uma introdução bem sintético, né? Não é com profundidade de estudo, mas a gente está trazendo para todos vocês esse livro, como a Bíblia chegou até nós, justamente para poder você ter uma noção básica. Vamos orar então? Vamos falar com Deus, é momento de oração. Quero convidar você para orar junto comigo nesse momento. Não importa sua religião, sua denominação, o que vale nessa hora é a sua fé. Você tem fé? Ah, eu tenho fé. Então, se você tem fé, que bom que você tem fé. Então, nós vamos estar unindo a nossa fé nesse momento. E eu quero convidar você para orar comigo. Vamos orar? Deixa eu ligar aqui o microfone. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero, ó Pai, orar nesta noite de sexta-feira, abençoando essa noite na vida de todos que abriram esse link e que leram comigo aqui esse texto na tela, que ouviram e que ficaram comigo até agora, Pai. Essa pessoa tem um coração bom, essa pessoa está voltada, ela está com o coração quebrantado, então que o Senhor abençoe de tal forma de que ela venha desfrutar de uma vida feliz, de uma vida abençoada, Deus. Em o nome de Jesus, Pai, eu entrego nas Tuas mãos a minha vida, a vida da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus tios, dos meus primos, meus sobrinhos, toda a minha parentela, a vida da minha esposa, dos meus filhos, meus netos e de toda a minha família, meus amigos, meus colegas e também essas pessoas que estão aqui nesse canal, ó Pai. São mais de 10 mil pessoas que já estão inscritas, embora não são todas elas que abrem o link para orar comigo, mas só em elas estarem inscritas nesse canal, eu peço que o Senhor as alcance. Vai ao encontro de cada uma delas, as alcance agora, meu Pai, com a sua misericórdia, as alcance com a sua graça, Senhor, e faça com que essas pessoas venham ter acesso, meu Deus, a esse entendimento, a esse conhecimento. Não deixe nenhum morrer, meu Deus, e ir para o inferno, e ir para o mundo perdido, o mundo de trevas, Pai. Não deixe nenhum, meu Deus, ficar sem teu conhecimento, sem teu entendimento. Eu quero orar por todos que estão aqui dentro desse canal, ministrando essa bênção, essa graça, em o nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, vai ao encontro de quem está sofrendo, de quem está gemendo de dor. Vai ao encontro de quem está internado, quem está desesperado, Pai. Em o nome de Jesus, em o nome do Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos nossa vida. Que esta noite seja uma noite de paz, de alegria, de muito amor, de muita felicidade. E essa pessoa que está participando, orando em um outro horário, que também ela seja alcançada com a sua graça, independente do tempo, da hora, do espaço, que ela seja alcançada. Em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza que nós todos estamos abençoados. Eu só gostaria de, como eu não coloquei no início, mas colocar aqui no final isso aqui, ó, esses agradecimentos, vocês que têm sido mantenedor desse ministério, que têm ajudado, que Deus abençoe vocês.
nós estamos conseguindo pagar as dívidas, as dívidas não, as despesas, que é despesa na internet, é despesa na igreja, é despesa, e a gente está conseguindo pagar. Muito obrigado, meu Deus, por esses dizimistas fiéis. Que o Senhor os abençoe abundantemente. E esses que ainda não são, que o Senhor os ensine, os oriente, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe vocês. Então tá aí, se você quiser adquirir um livro, se quiser entrar em contato conosco, o telefone tá aí também. Deus abençoe a todos. Tá bom? Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.